Gordura no fígado. Pode crescer em silêncio. 4 erros comuns no almoço que estão destruindo seu fígado. Imagine um órgão do seu corpo que trabalha 24 horas por dia, sem parar um único segundo. Ele filtra toxinas, controla o açúcar no sangue, produz substâncias essenciais para a digestão, armazena energia e regula centenas de processos vitais. Esse órgão é o fígado. Agora imagine que, silenciosamente todos os dias, sem causar dor, sem causar sintomas claros, ele começa a ficar cheio de gordura. A pessoa continua vivendo normalmente, almoça, trabalha, volta para casa, segue sua rotina. Mas dentro do corpo, algo preocupante está acontecendo. Essa condição é chamada de esteatose hepática, mais conhecida como gordura no fígado. E o que muita gente não sabe é que pequenos hábitos aparentemente inofensivos no almoço podem estar contribuindo diretamente para esse problema. Segundo estimativas médicas, cerca de 20% da população brasileira já apresenta algum grau de gordura no fígado, e em muitos casos, a pessoa nem desconfia. Isso acontece porque o fígado tem uma característica peculiar. Ele raramente dói quando está sendo prejudicado. Diferente de outros órgãos do corpo, o fígado possui poucas terminações nervosas responsáveis pela dor. Por isso, mesmo quando está sobrecarregado, inflamado ou acumulando gordura, a pessoa pode continuar se sentindo aparentemente bem. O problema só costuma aparecer em exames de rotina, como ultrassom ou exames de sangue. E às vezes, quando o diagnóstico finalmente acontece, a gordura já está bastante avançada. Por que o fígado começa a acumular gordura? Para entender isso, é importante saber que o fígado é uma verdadeira usina metabólica. Ele participa de mais de 500 funções no organismo. Entre elas, metabolizar gorduras, controlar o açúcar no sangue, produzir bile para a digestão, armazenar vitaminas, eliminar toxinas do corpo, transformar nutrientes em energia. Ou seja, praticamente tudo o que você come passa pelo fígado. Quando a alimentação contém excesso de açúcar, gorduras ruins e carboidratos refinados, o fígado precisa trabalhar mais para processar esses nutrientes. Se isso acontece ocasionalmente, o organismo consegue lidar. Mas quando esse padrão alimentar se repete todos os dias, algo começa a mudar. O fígado passa a transformar o excesso de açúcar em gordura, e essa gordura começa a se acumular dentro das próprias células hepáticas. No início, o processo é silencioso, mas com o tempo, essa gordura pode desencadear uma reação inflamatória, e quando isso acontece, a doença pode evoluir para quadros mais graves, como inflamação hepática, fibrose, cirrose e até câncer de fígado. Tudo isso pode começar com pequenos erros repetidos diariamente no almoço. O que a ciência diz sobre açúcar e gordura no fígado? Uma das descobertas mais importantes sobre a gordura no fígado envolve o consumo excessivo de açúcar, especialmente a frutose. A frutose é um tipo de açúcar presente naturalmente nas frutas, mas também é amplamente utilizada em bebidas industrializadas e alimentos ultraprocessados. Uma revisão científica publicada no Journal of Hepatology, intitulada Fructose and Sugar, a Major Mediator of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, demonstrou que dietas ricas em açúcar estão fortemente associadas ao desenvolvimento da gordura no fígado. Segundo os pesquisadores, a frutose tem um efeito metabólico diferente de outros nutrientes. Quando consumida em excesso, ela é metabolizada quase exclusivamente pelo fígado, e nesse processo, o fígado transforma parte desse açúcar diretamente em gordura. Além disso, a frutose também pode aumentar a produção de gordura hepática, reduzir a capacidade do fígado de queimar gordura, estimular processos inflamatórios no organismo. Com o tempo, esse acúmulo pode contribuir para o desenvolvimento da esteatose hepática não alcoólica, uma condição cada vez mais comum no mundo moderno.
4 hábitos no almoço que podem estar prejudicando seu fígado. Agora vamos falar de algo muito presente no cotidiano de milhões de brasileiros: o almoço tradicional do dia a dia. Algumas combinações alimentares extremamente comuns podem criar uma sobrecarga metabólica silenciosa para o fígado, e muitas pessoas repetem esses padrões todos os dias sem perceber o impacto que isso pode causar. Vamos entender os 4 hábitos mais comuns. 1. Tomar refrigerante ou suco industrializado durante o almoço. Esse é um dos costumes mais difundidos na alimentação moderna. Muita gente acredita que beber refrigerante ou suco de caixinha durante o almoço é algo normal. Mas o fígado vê essa situação de forma muito diferente. Bebidas açucaradas são uma das maiores fontes de frutose concentrada na dieta. Quando você bebe refrigerante, uma grande quantidade de açúcar entra rapidamente na corrente sanguínea e praticamente todo esse açúcar é enviado diretamente para o fígado. Ali, ele é convertido em gordura. O problema é ainda maior porque essas bebidas não provocam sensação de saciedade. Ou seja, a pessoa continua comendo normalmente enquanto ingere grandes quantidades de açúcar líquido. Alguns sucos industrializados vendidos como naturais podem conter tanto açúcar quanto um refrigerante comum. Com o consumo frequente, o fígado passa a produzir gordura em excesso. Esse processo se chama lipogênese hepática e está diretamente relacionado ao desenvolvimento da esteatose. 2. Exagerar no arroz branco e consumir poucas fibras. O arroz branco é um alimento tradicional da mesa brasileira. Quando consumido com moderação e acompanhado de alimentos ricos em fibras, ele pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Mas o problema acontece quando ele é consumido em grandes quantidades e sem fibras suficientes no prato. O arroz branco é um carboidrato refinado. Isso significa que durante o processamento, ele perde grande parte das fibras naturais. Sem essas fibras, o alimento é digerido muito rapidamente. Isso provoca picos de glicose no sangue. Para controlar esse aumento de açúcar, o corpo libera grandes quantidades de insulina. E a insulina é um hormônio que estimula o armazenamento de gordura. Parte dessa gordura pode acabar sendo depositada no fígado. Quando esse padrão alimentar se repete diariamente, grandes porções de carboidratos refinados e poucas fibras, o organismo entra em um ciclo metabólico que favorece o acúmulo de gordura hepática. Por outro lado, alimentos ricos em fibras ajudam a reduzir picos de glicose, melhorar a digestão, aumentar a saciedade, proteger o metabolismo do fígado. 3. Consumir muitas frituras e carnes gordurosas. Outro erro muito comum no almoço é o excesso de gorduras saturadas e frituras. Pratos como bife à milanesa, batata frita, linguiça, torresmo, frango frito são extremamente populares. Mas quando consumidos com frequência, esses alimentos podem representar uma carga pesada para o fígado. As gorduras saturadas presentes nesses alimentos podem aumentar a inflamação no organismo, prejudicar o metabolismo hepático, estimular o acúmulo de gordura no fígado. Além disso, o processo de fritura gera compostos inflamatórios e oxidativos que também podem afetar as células hepáticas. Com o tempo, essa combinação de gordura saturada e inflamação pode contribuir para a progressão da esteatose para formas mais graves da doença. 4. Repetir sempre o mesmo padrão alimentar pesado. Talvez esse seja o fator mais importante de todos. Não é apenas um alimento isolado que causa problemas. O verdadeiro risco está na repetição diária do mesmo padrão alimentar. Imagine um almoço composto por arroz branco em grande quantidade, frituras ou carnes gordurosas, refrigerante ou suco industrializado, quase nenhum vegetal ou fibra. Quando esse tipo de refeição acontece todos os dias, o fígado entra em um estado constante de sobrecarga metabólica. Ele precisa lidar simultaneamente com excesso de açúcar, excesso de gordura baixa,
ingestão de fibras, inflamação alimentar. Com o tempo, o órgão simplesmente não consegue processar tudo de forma eficiente e a gordura começa a se acumular. Pequenas mudanças que podem proteger o fígado. A boa notícia é que o fígado possui uma capacidade extraordinária de regeneração. Quando os hábitos alimentares mudam, ele consegue reduzir a gordura acumulada e recuperar parte de sua função. Algumas mudanças simples no almoço podem fazer uma grande diferença. Entre elas, trocar refrigerante por água ou chá sem açúcar. Aumentar o consumo de vegetais e legumes, que são ricos em fibras e antioxidantes. Preferir arroz integral ou reduzir a quantidade de arroz branco. Escolher proteínas magras como frango grelhado, peixe ou ovos. Temperar saladas com azeite de oliva, que possui compostos anti-inflamatórios benéficos para o fígado. O impacto da perda de peso. Estudos mostram que uma perda de peso entre 7% e 10% do peso corporal já pode reduzir significativamente a gordura no fígado. Isso acontece porque o corpo passa a utilizar parte da gordura armazenada como fonte de energia. Além disso, a prática regular de atividade física ajuda o organismo a melhorar o metabolismo das gorduras e da glicose. Caminhadas, exercícios aeróbicos e treinos de resistência podem contribuir para a recuperação da saúde hepática. Um problema silencioso que merece atenção. A esteatose hepática é uma condição silenciosa. Na maioria dos casos, não provoca sintomas no início, por isso muitas pessoas só descobrem o problema durante exames de rotina. Indivíduos com fatores de risco devem ter atenção especial. Entre eles, obesidade, diabetes, colesterol alto, síndrome metabólica, histórico familiar de doença hepática. Exames periódicos podem ajudar a identificar alterações precocemente e evitar complicações mais graves. Conclusão: o fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano e muitas vezes ele sofre em silêncio. Pequenos hábitos repetidos diariamente, especialmente no almoço, podem estar contribuindo para o acúmulo de gordura hepática sem que a pessoa perceba. A boa notícia é que mudanças simples na alimentação e no estilo de vida podem fazer uma enorme diferença. Cuidar do fígado hoje pode significar prevenir problemas sérios no futuro. E muitas vezes, tudo começa com escolhas aparentemente pequenas no prato do dia a dia. No final das contas, o que torna a gordura no fígado tão perigosa não é apenas a doença em si, é o fato de que ela cresce em silêncio. Enquanto muitas pessoas acreditam que estão apenas fazendo um almoço comum, arroz, fritura, um refrigerante gelado, o fígado pode estar, pouco a pouco, acumulando gordura e ficando sobrecarregado. E o mais assustador é que ele quase nunca avisa. Sem dor, sem sintomas claros, sem sinais evidentes no início. Quando o diagnóstico finalmente aparece em um exame, muitas vezes o problema já está avançado, mas existe algo extremamente importante que você precisa lembrar. O fígado é um órgão incrivelmente resistente e capaz de se regenerar. Pequenas mudanças no prato podem representar uma grande diferença na saúde desse órgão vital. Trocar bebidas açucaradas por água, reduzir frituras, incluir mais fibras e vegetais, escolher proteínas mais leves. Essas decisões simples repetidas todos os dias podem ajudar o fígado a recuperar sua capacidade natural de equilíbrio. Porque no fim das contas, cuidar do fígado não significa abrir mão do prazer de comer. Significa apenas fazer escolhas mais inteligentes para proteger o seu corpo no longo prazo. E talvez a pergunta mais importante seja esta: se o seu fígado pudesse falar agora, o que ele diria sobre o seu almoço de hoje? Cuidar da saúde começa com consciência. E muitas vezes, a mudança começa no prato que está diante de você todos os dias. Se cuide!